Vamos falar de um assunto muito sério que merece a sua atenção, tá? A gente mostrou aqui o caso do médico ginecologista que foi afastado das funções depois da denúncia de importunação sexual em pacientes em posto de saúde lá no Jacintinho. Sobre esse assunto, vamos chamar aqui o repórter Leandro Santiago, que está com um advogado especialista em direito médico. Ô Leandro, o que diz a lei nos casos de consultas, exames e procedimentos para as mulheres, especificamente, Leandro? Olha, Bia, daqui a alguns dias, para ser mais específico, no dia 28, completa um ano da lei do acompanhante. Essa lei é exatamente para proteger a mulher, mas também para que a mulher se sinta mais segura, por exemplo, em procedimentos médicos, sejam eles quais forem. Para falar mais sobre isso, o doutor Juliano Pessoa está aqui com a gente para falar mais. Doutor, boa noite. Explica para a gente, para quem não sabe, o que é a lei do acompanhante. Boa noite quem nos assiste. Veja só, essa lei ela visa, como você bem destacou, trazer de fato mais segurança para a mulher, especialmente naqueles procedimentos que ensejam algum tipo de sedação, que rebaixem a consciência da mulher. Então a mulher muitas vezes se submete a procedimentos dentro desse contexto e a ideia, diante de inúmeros casos que a gente, vez ou outra, assiste na imprensa no país inteiro, que reiteradamente acontece por profissionais que muitas vezes deveriam resguardar a saúde desses pacientes terminam empreendendo algum tipo de conduta inadequada. Então visa exatamente isso, fazer com que a paciente possa ter a segurança de ter consigo alguém que ela escolha, seja um parente, seja um marido, enfim, de livre escolha dela, e ela não precisa, vale a pena destacar aqui, a mulher não precisa justificar para a instituição de saúde o porquê dela estar ali com o seu acompanhante. Pode ser uma amiga também, um amigo? Exato, pode ser uma amiga, um parente, um marido, como nós falamos, de livre escolha dessa pessoa. E vale destacar ainda, Leandro, que a lei prevê, inclusive, que as instituições afixem cartazes de fácil visualização para qualquer pessoa que adentrar ali naquela instituição, para que ela possa ter ciência, caso ainda não saiba, que ela tem essa possibilidade. A lei chega ao ponto, para você ter uma ideia, de naqueles casos onde ensejar sedação, o profissional precisa cientificar a paciente que ela tem o direito, caso ela não esteja com o seu acompanhante, ela tem direito a ter esse acompanhante e caso ela não tenha e deseje, a instituição deverá, inclusive com previsão legal, indicar uma pessoa de preferência profissional da saúde e do sexo feminino para que possa fazer, às vezes, de acompanhante. E a paciente ainda poderá, mesmo com essa indicação, dizer, a livre escolha dela também, que não deseja, de repente, aquela pessoa que foi indicada e não precisa justificar, simplesmente informar e a instituição terá que indicar uma nova pessoa até que ela aceite. Então, ou seja, tudo isso tem previsão legal e é importante que as pessoas busquem informação nesse sentido e busquem exigir esse direito lá na ponta quando ela for submeter a qualquer tipo de procedimento. Chegou no procedimento, a pessoa acabou sendo barrada ou a instituição se recusou a indicar uma pessoa. Como é que deve proceder? Olha só, se for uma instituição hospitalar, por exemplo, ela imediatamente busca a ouvidoria daquela instituição, registrando formalmente esse ocorrido. Se ela estiver perto de alguma unidade, por exemplo, até de uma delegacia, né, vale a pena ela recorrer à instituição, à autoridade policial, reportando esse caso, dizendo que existe uma lei federal que resguarda o seu direito de ter consigo um acompanhante e a instituição está criando obstáculo nesse sentido, querendo não cumprir a legislação. Então é direito desta pessoa, não é uma escolha da instituição e ela tem que fazer valer de fato. E é desta forma, o controle social é importantíssimo nesse tipo de lei para fazer com que de fato a lei passe a ter eficácia. Muitas vezes a legislação existe, mas como a população ou não tem conhecimento ou não exige esse direito lá na ponta, termina muitas vezes ficando uma lei sem eficácia. Então é importante que a população de fato exija esse direito e a instituição sabe sim que tem que cumprir e é dever dela assim fazê-lo. Tá certo. Obrigado pelas informações. Então você, mulher, exija, esteja com alguém junto de você ou então peça para alguém lhe acompanhar. E como a gente falou, né, Bia, muitas vezes não é questão de não confiar no médico, muitas vezes é aquela questão da mulher se sentir envergonhada, muitas vezes ter medo, então estar com uma pessoa ali do lado, ela se sente um pouco mais segura também para fazer aquele procedimento. Volto com você. Sem dúvida, né? Esse recado vai especialmente para os médicos que têm que ser mais compreensivos nessa hora, né? Por conta de situações assim que a gente tem visto repercussão na imprensa, de médicos abusadores, coisas absurdas que a gente já viu, até de mulher em trabalho de parto, a gente já viu aqui no Brasil isso acontecer, né? É um abuso. Então, tem casos e casos, e é por isso que algumas mulheres têm medo, receio e querem
prevenir qualquer situação horrível, né? Uma situação que ela tem até dúvida do que aconteceu ali, se foi abuso, se não foi. Então, os médicos também têm que ser mais compreensivos nessa hora e não fazer cara feia e não ficar colocando obstáculo na hora que a mulher diz assim, olha, meu marido pode entrar aqui comigo, olha, eu trouxe a minha irmã, ela pode vir, olha, eu tô com aqui, minha mãe vem comigo, sabe? Porque tem pessoas que ficam colocando obstáculo, fazem cara feia, para que a gente se sinta como se estivesse pedindo um favor. Olha só, não é favor não, viu? Aliás, não só médicos, como qualquer outro profissional de saúde, porque isso vale para exames, para consultas, procedimentos. A mulher tem direito a um acompanhamento. Se ela quiser, se ela trouxer alguém, ela nem precisa ficar pedindo por favor. É lei, né? Tem alguém para acompanhar? Pode vir. Não tem problema. Qual a diferença que vai fazer? Qual a diferença que vai fazer no fim das contas? Né? Se tiver, positiva, que a pessoa vai se sentir melhor, mais segura, vai relaxar, não é isso? Então, é importante que quem trabalha com saúde tenha essa sensibilidade, tá? E deixe de criar obstáculo, porque a gente está assim, ó, de gente reclamando que não consegue, que o padre, não sei quem disse que não pode, aqui não pode. Pode, em todo o Brasil, é lei federal, tá?